Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Determine o volume que é ocupado por 88 gramas de etano, aí temos aqui a fórmula do etano, C3H8, nas condições normais de temperatura e pressão. Então a gente está falando aqui sobre a CNTP. Pessoal, na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, quando você está trabalhando com gás, independente do gás que você esteja trabalhando, se você tem 1 mol desse gás, você está ocupando um volume de 22,4 litros. Então você consegue fazer essa relação sempre que for um gás nessas condições normais de temperatura e pressão, tá? Sempre que tiver 1 mol, você diz que você tem 22,4 litros. 1 mol de etano tem uma massa de quanto? Bom, eu não sei. A gente tem que fazer o cálculo da massa molar para descobrir isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a massa molar. A massa molar do etano, que é o C3H8. Aqui tem um erro, tá? Já vou falar aqui para vocês. Aqui está escrito etano e aqui está C3H8, que é do propano, né? Bom, como assim, professor? Se você já estudou química orgânica, deixa eu colocar aqui, ó, etano. A palavra et vem de 2 carbonos, então você vai colocar aqui 2 carbonos. An significa que eles só fazem ligações simples, tá? Na cadeia carbônica, entre esses 2 carbonos só pode ter uma ligação simples. E o O diz que nós temos o hidrocarboneto, ou seja, a nossa molécula ela só tem átomos de carbono e hidrogênio. O etano ele tem essa fórmula como sendo a sua fórmula estrutural. C2 temos H6, né? Então a fórmula molecular do etano, o certo seria C2H6. A questão falou de etano, mas me deu a fórmula do propano. Então vamos colocar aqui, ó, propano. A palavra prop significa que você tem 3 carbonos. A palavra an, que só existem ligações simples entre eles, tá? E a terminação o, que a gente tem o hidrocarboneto, ou seja, só temos carbono e hidrogênio. O resto das moléculas aqui são átomos de hidrogênios, tá? O resto da molécula a gente termina completando com esses hidrogênios aí. Bom, então a fórmula molecular do propano, ela sim é C3H8, né? Tem 3 aqui, 6, 7, 8. C3H8. Então, essa questão ela tem um erro estrutural, né, nela. Então, assim, ou eu calculo para o etano ou eu calculo para o propano, tá? Nessa questão, já que ela veio errada e ela veio de uma dúvida de um aluno lá do curso da Química do Enem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular para os dois, para o etano e para o propano. Mas a questão em si, ela estaria errada só por causa desse pedaço aqui, tá bom? Então eu vou calcular para os dois. O que tiver correto lá, depois o aluno vai ver. Vocês que estão aqui assistindo pelo YouTube, vocês vão aprender das duas formas. É bom até para praticar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa molar do etano e do propano, tá? Dos dois. Então, vamos lá. Vamos continuar, vamos fazer esse exercício todo separando aqui, ó, em 2 telas, tá? Então, ó, para o etano, que é C2H6, a gente vai ter a separação do carbono e do hidrogênio, são os nossos 2 elementos que nós temos dentro dessa molécula. Você vai pegar as massas atômicas deles na tabela periódica. A massa atômica do carbono é 12, a massa atômica do hidrogênio é 1. A questão ela não passou isso para a gente, então você tem que consultar na tabela periódica. Você vai multiplicar as massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece 2 vezes porque tem um 2 na frente do símbolo do carbono.
E o hidrogênio aparece 6 vezes porque tem um 6 na frente do símbolo do hidrogênio. Então você vai multiplicar 12 vezes 2 e 1 vezes 6. 12 vezes 2 é igual a 24, 1 vezes 6 é igual a 6. A massa molar, que é o que a gente está procurando, é a soma de 24 com 6. Vão ser 30 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar. Vou escrever aqui, ó. Massa molar igual a 30 gramas por mol do etano, tá? Agora a gente vai fazer o cálculo da massa molar para o propano. Primeiro você separa os elementos que você tem, carbono e hidrogênio. Vai até uma tabela periódica e pega a massa atômica deles. Vai ser igual a essa daqui, né? A massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1. E você vai multiplicar pela quantidade de vezes essas massas atômicas, pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O carbono ele aparece aqui 3 vezes e o hidrogênio 8 vezes. Não tem oxigênio aqui não. Então vai lá. 12 vezes 3 é 36. 1 vezes 8 é igual a 8. E você vai ter que somar essas massas. 36 mais 8 que vai ser igual a 44. Então a gente tem aqui, ó, nessa soma 44 gramas por mol. Isso daqui é a massa molar do propano, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, massa molar do propano é de 44 gramas por mol. A gente quer determinar o volume ocupado por 88 gramas dessas duas moléculas, do etano e do propano. Então você vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, para o etano, você entende o seguinte, que você tem 30 gramas por mol. Em 30 gramas de etano, você tem 1 mol de etano. Em 30 gramas, 1 mol, mas eu não quero saber o número de mols que eu tenho, sim o volume que eu tenho numa determinada massa. Então eu vou substituir esse 1 mol pelo volume que 1 mol ocupa na CNTP. Você lembra que 1 mol ele ocupa um volume de 22,4 litros? Então você vai substituir aqui, ó, a palavra 1 mol por 22,4 litros. Então 30 gramas de etano você tem 22,4 litros. Só que a questão não quer saber isso, ela quer saber qual é o volume que você tem em 88 gramas de etano. Então não é em 30 gramas, é em 88 gramas qual que é o volume em litros que você vai ter. Para descobrir isso, faz uma regra de 3. Aonde você vai pegar o x e vai multiplicar pelo 30, tá? Uma multiplicação cruzada. Coloca o sinal de igual. O 88 vai multiplicar pelo 22,4. Então 88 vezes 22,4. X vezes 30 vai ser igual a 30 vezes x, ou 30x. 88 vezes 22,4 vai dar para a gente 1971,2. 1971,2. O 30 que está multiplicando pelo x vai passar dividindo para o outro lado da equação, pois assim a gente vai poder deixar o x isolado e descobrir o valor dele. 1971,2 dividido por 30 vai ser igual a 65. X é igual a 65,70, tá? 65,70 é o quê? Litros de etano, tá? Então aqui é a primeira parte, já terminamos. Agora a gente vai fazer a segunda parte. Na segunda parte a gente vai fazer para o propano, é o mesmo cálculo, tá? Propano. No caso, a gente tem 44 gramas por mol. Então você vai dizer o seguinte, 44 gramas de propano a gente tem em 1 mol. 1 mol são quantos litros? Qual que é o volume que a gente tem? Na CNTP é igual a 22,4 litros, independente do gás. Ah, professor, mas é o mesmo valor aqui e aqui. É o mesmo valor. O que muda é que a massa do propano é maior. É uma massa de 44 gramas para ocupar 22,4 litros. Porque 1 mol de propano tem uma massa maior. Tá bom?
Aí você vai descobrir o seguinte: em 88 gramas, que foi o dado que a questão passou, qual que vai ser o volume em litros que a gente vai ter de propano na CNTP? Você vai fazer uma regra de 3, o x vai multiplicar pelo 44, coloque o sinal de igual, e o 88 vai multiplicar pelo 22,4. Aí a gente tem x vezes 44 é 44x, 88 vezes 22,4 é essa mesma conta que a gente tinha feito aqui, 1971,2. Agora você tem novamente aquele valor de 44 multiplicando pelo x e você vai jogar ele para o outro lado da equação, para deixar o x isolado. Então você vai ter 44 indo para o outro lado da equação, x igual a 1971,2 dividido por 44. X vai ser igual a 44,8 litros de propano. E pronto, né? Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para que você também possa receber todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau!